Vamos meditar na palavra de Deus, amados. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Como o Eterno quer falar às nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia em Neemias capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse Neemias: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca havia visto triste. E por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque mais uma vez estamos reunidos nesse lugar para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar, para te honrar, meu Deus. Nós queremos, ó Espírito Santo, que tu venhas falar aos nossos corações, para que nessa noite abençoada, noite do mover do teu Espírito, a palavra seja de alimento, seja de suporte, Senhor, para que nós possamos dar mais um passo na tua direção, andar mais um tempo na tua direção, Senhor. Que tu venha nos alimentar, nos dar as forças necessárias para seguirmos em frente, para não nos deixarmos levar pelo mal, nem tampouco pela aparência do mal, mas que possamos estar firmados e seguirmos cada dia mais na Tua presença. Deus, fale conosco segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de exemplos. Quando nós precisamos de uma solução para um problema, quando nós queremos saber como resolver algum problema, o melhor lugar para buscarmos a solução é na Bíblia. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver exemplos que são fundamentais para que nós possamos ter a nossa vida restaurada, para que nós possamos ter a nossa vida reconstruída, para que nós possamos andar mais um dia na presença do Senhor, mais uma semana na presença de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é essa fonte, é essa força que nós precisamos para os nossos corações. Quando nós cada dia meditamos na palavra, quando dia a dia nós olhamos aquilo que Deus quer na palavra, nós seremos fortalecidos, seremos fortalecidos. Nesse texto que hoje lemos, irmãos, nós vamos ver aquilo que Deus fez através de Neemias. Neemias era um homem que estava ali, separado do seu país, estava lá na Pérsia, havia deixado Jerusalém, estava na Pérsia, e ali ele servia o rei Artaxerxes como copeiro, como mordomo. Era uma pessoa que tinha acesso ao rei. Ele tinha acesso e um dia, ao servir o rei olhou para ele e o viu com semblante triste e perguntou: o que é que está acontecendo com você, Neemias? Você não está enfermo? Por que você está triste? Por que você está triste? Neemias tinha um problema na vida dele, amado. Neemias tinha um problema na vida dele, irmãos. O problema de Neemias era que a sua terra natal estava destruída. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e aquilo mexia com seus sentimentos, porque ele amava Jerusalém, ele amava Jerusalém. E ele respondeu para o rei: como poderia estar feliz se a cidade dos antepassados estava em ruínas? Como ele poderia estar feliz? Mas o Senhor tinha um projeto na vida de Neemias. O Senhor tinha um projeto na vida daquele homem que estava ali como mordomo. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor nos usa onde quer que nós estejamos. Ele estava na Pérsia, estava longe de Jerusalém, mas o Senhor o chamou lá naquele lugar. Ele estava diante do rei, aquele contato que ele tinha com o rei foi favorável para que, através daquela conversa que ele teve com o rei, ele recebeu a permissão para voltar a Jerusalém, e ele voltou para aquele país, ele voltou para Jerusalém.
Isso aconteceu em 445 a.C., há aproximadamente 2.500 anos atrás. Muito tempo, irmãos, mas é uma história viva para os nossos dias, é uma história de realização também para os nossos corações, é uma história que nós precisamos ler, meditar e tirar exemplos para nós, porque é assim a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós colhemos exemplos na palavra de Deus, nós seremos fortalecidos pelo Todo-Poderoso. O Senhor tem prazer, irmãos, em nos colocar de pé. O Senhor tem prazer em encher o nosso coração com seu Espírito, em nos batizar com seu Espírito. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, busque esse batismo. Peça ao Senhor essa comunhão com Ele, peça ao Senhor esse enchimento com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é fundamental para que nós possamos ter forças para seguir em frente, para nesta caminhada em direção aos céus, ficarmos firmes na presença do Senhor. E ali, amados, o rei foi favorável a Neemias e permitiu que ele voltasse para Jerusalém, e aquele muro foi reconstruído em 50 dias. Mas aquilo que aparentemente foi fácil, não foi tão fácil. Neemias passou por problemas difíceis naquela jornada, problemas complicados. Vale ressaltar também, irmãos, que o rei foi tão favorável com Neemias que o constituiu como governador da Judeia, governador de Israel. O Senhor foi favorável para com aquele copeiro, antes um mordomo, agora governador na Judeia, governador em Israel. É assim que o Senhor faz na vida da gente. É desta forma, irmãos, que o Senhor quer fazer também na tua vida. Não pense que não seja assim. Não pense que você é pequeno. Não pense que você é desconhecido do Senhor. Porque Deus quer te usar. Deus quer mover através da tua vida. Deus quer fazer uma obra intensa, poderosa através de você, povo dos céus. Deus quer agir na tua vida. Deus quer te usar intensamente. Mas prepare-se para o mover do Senhor. Prepare-se para essa comunhão que Neemias tinha com Deus. Prepare-se para a sensibilidade ao Espírito Santo, para sentir para com essa terra compaixão. Neemias sentiu compaixão para com Jerusalém. Ele sabia que os muros haviam sido destruídos, a cidade estava em ruína, e ele sentiu compaixão para com aquela terra, a terra natal, a terra dos seus antepassados. Nós precisamos também sermos sensibilizados pelo Espírito Santo e que nosso coração tenha misericórdia, tenha compaixão dessa terra e estejamos prontos para sermos usados pelo Senhor, para reconstruirmos os muros do Senhor nessa terra, para fazermos a vontade do Senhor nessa terra. Mas, amados, Neemias não se deixou abater, Neemias não se deixou impedir, Neemias não se deixou envergonhar, Neemias não se deixou acovardar pelo tamanho do trabalho. Em Neemias capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte: Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Quando Neemias chegou a Jerusalém, amados, uma das coisas que ele fez foi reconhecer a situação. Ele procurou conhecer a situação de Jerusalém. Ele andou ali nas noites, procurou andar de noite, procurou andar de uma forma secreta, porque ele queria saber, amados, ele queria saber como estava a situação daquela cidade, ele queria saber como estava a situação daquele lugar, e ele passou, amados, e olhou, e ele viu que o trabalho era muito grande, porque a muralha estava destruída, mas aquele problema, irmãos, não foi grande o suficiente para fazê-lo desanimar, ele continuou, ele ficou firme, irmãos, ele ficou firme.
Nós também, amados, não podemos desanimar quando nós olhamos para as dificuldades, olhamos para os problemas, quando nós olhamos para tudo aquilo que nos cerca e vemos tamanhas dificuldades, tamanhas coisas. Oh, meu Deus, quantas dificuldades! Nós não podemos nos deixar abater, minha irmã, nós não podemos nos deixar abater de forma alguma, mas nós precisamos cada dia mais buscar no Senhor a coragem, buscar no Senhor a força, porque é o Senhor que nos coloca de pé, é Deus que muda a tua sorte, é você que me ouve pela internet, é Deus que muda a tua sorte, é Deus que restaura a tua vida, é Deus que quer te usar na obra, é o Senhor que quer mover na tua vida. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Assim era o retrato de Jerusalém naqueles dias. Assim era o retrato daquela cidade. E muitas vezes também, assim o retrato da nossa vida. A nossa vida está cheia de problemas. A nossa casa está cheia de dificuldades. Aqueles que nos cercam estão cheios de problemas. Nós muitas vezes não sabemos por onde começar, mas o primeiro passo, irmãos, é buscar a comunhão do Senhor, é estar com o Todo-Poderoso, firme com Ele e não desanimar, não deixar se impedir, mas seguir em frente, andar, marche, é a palavra de Deus para a tua vida. São nesses exemplos que estão na palavra que nós recebemos forças, irmãos, que nós recebemos forças para seguir ao Senhor. São nesses exemplos que nós vamos em frente, são nesses exemplos que nós nos deixamos mover pela graça do Senhor. Evidentemente, irmãos, que Neemias se preparou, ele preparou-se, ele buscou a presença do Senhor, ele deixou-se encher pela presença de Deus, ele estava transbordante com a graça do Todo-Poderoso, ele estava cheio do poder, cheio da autoridade, cheio da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não se deixe abater, irmãos, quando você olhar para o tamanho da dificuldade. Não se deixe abater quando você olhar e ver que as coisas são difíceis demais. Não se deixe abater, porque Deus é contigo, Aquele homem não se deixou abater, Neemias não se deixou abater pelo tamanho do trabalho, ele não deixou que aquilo o impedisse de ter uma comunhão com o Senhor, e ele, em apenas 50 dias, reconstruiu toda aquela muralha, e ali ele ficou por muito tempo. É assim que Deus quer fazer na vida da gente. Mas quando nós lemos um pouco mais à frente, irmãos, nós vamos descobrir que Neemias não deixou de confiar no Senhor. Esse é o grande segredo para as nossas vidas, confiar em Deus, confiar no Todo-Poderoso, porque quando nós confiamos no Senhor, nós vamos, irmãos, vamos por sobre as dificuldades, vamos por sobre os problemas, e confiar em Deus não é apenas dizer, eu confio no Senhor, não é apenas isso, mas confiar em Deus é uma condição de vida, irmãos, é uma condição de vida. Em Neemias capítulo 2, versículo 18, a palavra nos diz: então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Aqui, irmãos, Neemias chegou a Jerusalém, ele procurou as pessoas de Jerusalém e narrou como o rei Artaxerxes havia abençoado a ele, havia comissionado a ele, e aquele povo foram favoráveis a Neemias. Aquele povo não se deixaram levar pela situação, mas abraçaram a causa do enviado do Senhor, abraçaram a causa de Deus. É assim que o Senhor faz, Ele nos envia, mas também prepara o campo para nós. O Senhor nos envia, mas prepara, irmãos, prepara o campo para que você possa fazer a obra, para que você possa semear a palavra, para que você possa testemunhar, para que você possa cada dia mais firmar-se e seguir em frente, porque Deus quer te usar,
Mas você não pode calar-se, você tem que chegar e tem que falar aquilo que Deus quer fazer através de você. Você precisa falar, testemunhar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Você precisa testemunhar da graça, do poder, da misericórdia, do carinho de Deus para com as nossas almas. Quando nós assim fazemos, amados, estaremos honrando o Senhor em nossas atitudes, honrando a Deus em nossas ações, e o Senhor com certeza moverá ainda mais poderosamente em nosso favor, e o Espírito Santo do Senhor transbordará em nossas vidas. Irmãos, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Neemias não deixou de confiar em Deus. Jamais deixe de confiar no Senhor, jamais retire o teu coração de Deus. Jamais afaste-se do Senhor, jamais vire as costas para o Todo-Poderoso, jamais diga não para o Senhor, jamais, amados, feche a porta do teu coração para o Pai Eterno, mas procure cada dia mais melhores formas de servir ao Senhor, melhores formas de honrar o Senhor. Procure conhecer de Deus o que melhor fazer para Ele, como agir para o Senhor, como ser servo, como ser instrumento, como ser homem útil, mulher útil no reino do Todo-Poderoso. Aquele povo de Jerusalém, irmãos, eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando Neemias chegou, contou a história, contou aquilo que Deus havia feito com ele, eles estavam prontos para ajudar Neemias. Assim o Senhor, irmãos, Ele provê as pessoas para nos ajudar. Nesta obra, por exemplo, na Missão Vivos, vocês são as pessoas que Deus proveu para nos ajudar. Vocês são aqueles que Deus levantou, tirou lá daqueles lugares distantes, trouxe para perto de nós, porque vocês são pessoas úteis para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E os muros de Jerusalém, irmãos, é essa cidade que precisa ser alcançada pelo Senhor, é essa cidade que precisa ser salva, é essa cidade que necessita ser reconstruída. É essa cidade que precisa passar por um reavivamento. E vocês são aqueles que o Senhor levantou nesse lugar para nos ajudar. E certamente outros mais serão levantados, outros mais o Senhor há de colocar diante de nós, e serão como soldados úteis na batalha, soldados úteis para disseminar a palavra de Deus, para levar a palavra do Senhor, para testemunhar neste lugar que Deus é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Rei dos céus e da terra, e nós não podemos nos calar, irmãos, nós não podemos nos calar, nós temos que ter prazer no Senhor, e se nós não temos esse prazer, a Bíblia diz que devemos buscar, pedir ao Senhor, amados, pedir ao Senhor. Se você ainda não tem prazer de fato no Todo-Poderoso, se você ainda não tem aquele prazer, aquela alegria no Senhor, não se abata, não fique triste, mas busque de Deus, busque do Senhor, peça para que Ele se manifeste a você, e assim será para a honra e para a glória dEle próprio. Quando nós lemos a palavra, nós deparamos com o Neemias triste diante do rei, o Neemias que contou ao rei qual o seu objetivo, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, e o Senhor o abençoou, o enviou a Judeia, o enviou a Jerusalém. Neemias, irmãos, não se deixou abater quando ele chegou a Jerusalém e viu ali o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Neemias não deixou de confiar em Deus, e ele foi firme, e o Senhor preparou tudo quanto ele precisava. Nós vemos que ao chegar em Jerusalém, o Senhor levantou pessoas para prover o material para que o muro fosse reconstruído. Em Neemias capítulo 2, versículo 8, está escrito: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. O Senhor moveu no coração do rei, e este enviou cartas para que Asaf disponibilizasse o material necessário para que o muro fosse reconstruído.
O Senhor é assim, irmãos, Ele provê aquilo que nós precisamos, Ele provê aquilo que nós precisamos. Deixe-me dar um exemplo desta obra. Esta obra precisava de um som, o Senhor proveu esse som para nós. Essa obra precisava de cadeiras, o Senhor proveu cadeiras para nós. Lá em Mogi das Cruzes precisávamos de cadeira, o Senhor proveu. O Senhor nos deu 30 cadeiras que está lá em Mogi das Cruzes. E entre outras coisas mais que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é dono de todas as coisas, nós precisamos, no entanto, crer, confiar e fazer segundo a vontade do Eterno, porque Ele faz com que as coisas cheguem para que possamos fazer a obra. Nós vemos ainda, irmãos, que Deus proveu a mão de obra em Neemias capítulo 2, versículo 18. Eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Esta é a parte que o Senhor colocou nas mãos de vocês também. Vocês, irmãos, é a mão de obra do Senhor, não é nossa mão de obra. Eu, você, somos a mão de obra do Senhor nessa cidade. Nós precisamos fazer como eles fizeram. Eles estavam prontos para começar o trabalho, que estejamos prontos para começar o trabalho do Senhor. Mas, amados, nem tudo foi festa na vida de Neemias, nem tudo foi festa. Houve também as perseguições, houve também os problemas, houve também o inimigo que se levantou, o inimigo se levantou contra ele. Mas Neemias não deixou o inimigo impedi-lo. Neemias não se deixou abater quando os inimigos da obra se levantaram. Quando aqueles que eram contrário à vontade do Senhor se levantou, o Eterno os fez calar. No versículo 19 de Neemias capítulo 2, está escrito, porém Sabalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Quantas vezes na nossa caminhada encontramos também os Sambalates da vida, os Tobias da vida, os Gesem da vida? Quantas vezes encontramos, irmãos? São aqueles levantados pelo diabo para tentar nos impedir, para tentar nos fazer parar. E muitas vezes essa perseguição está dentro de nossa casa, dentro da nossa família, pessoas próximas a nós, amados, pessoas próximas a nós. Mas quando nós lemos essa passagem de Neemias, nós aprendemos com ele que nós não podemos nos deixar impedir pelo inimigo, nós não podemos nos deixar impedir, amados. Quando o inimigo se levantar contra nós, nós devemos nos levantar no poder e na autoridade do Senhor. Quando o inimigo falar contra nós, precisamos falar contra o inimigo no poder e na autoridade do Senhor. Porque nós sabemos que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, amados. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e queremos enfrentar as pessoas, mas a Bíblia afirma de forma clara que a nossa luta é contra os espíritos das trevas, porque são estes que são levantados. O diabo envia os seus demônios para de todas as formas, irmãos, nos fazer parar, nos fazer desistir da caminhada, mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós temos é que seguir em frente, nós temos é que andar, irmãos, marchar por sobre as dificuldades, marchar por sobre os problemas, porque quando nós andamos, seguimos em frente, não abaixamos a cabeça, nós teremos a vitória, porque a nossa vitória vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, povo dos céus, a nossa vitória vem de Deus, é Deus que nos levantou, é Deus que nos tirou, é Deus que nos colocou neste lugar, é Deus que mandou nos reconstruir os muros dessa cidade, é Deus que está também provendo o material, provendo a mão de obra, é o Senhor que nos dá todas as coisas, e nós precisamos nos preparar, irmãos, para sermos úteis a esta obra, úteis a esta obra. E quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder, da autoridade do Senhor, não existirá ninguém que poderá nos calar, não existirá ninguém que poderá nos impedir, porque nós vamos em nome do Senhor, marcharemos por sobre as hostes das trevas, por sobre os problemas e veremos a glória do Senhor.
o poder de Deus, o sinal e o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Mas, amados, tudo isso depende, claro, de uma vida de obediência à vontade do Senhor, de sensibilidade à vontade de Deus. Se Neemias, por exemplo, se ele não fosse um homem sensível à voz do Senhor, sensível à vontade de Deus, não teria sido usado pelo Senhor, não teria sido levantado como governador da Judéia, não teria reconstruído os muros, teria ficado o resto dos seus dias ali como mordomo, teria ficado o resto dos seus dias como mordomo, como homem servindo ao homem. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor o tirou da servidão, o Senhor o tirou daquela condição e o colocou no reino de luz, o reino de luz, para servir o Senhor com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todo o seu vigor. E com certeza, irmãos, Neemias foi um homem feliz na presença do Senhor, porque nada melhor, queridos, eu quero testemunhar para vocês, nada melhor do que fazer a obra do Senhor, nada melhor, amados, porque quando nós fazemos a obra de Deus, aquilo cria dentro do nosso coração uma alegria, um prazer, uma satisfação, e você não para. Nós estamos na Montanha FM há 4 anos, irmãos, há 4 anos, sem férias, 5 dias por semana. É o nosso prazer, a nossa alegria, porque estamos ali testemunhando do amor do Senhor, estamos ali como Neemias, reconstruindo os muros nessa cidade. Só que nós precisamos de mais mãos, para que façamos essa obra nessa cidade. O Senhor levantou essa igreja neste lugar para ajuntar mão de obra, para ajuntar pessoas, para congregar pessoas, para testemunhar de Cristo nos 4 cantos dessa cidade, em todos os bairros dessa cidade. E nós precisamos entender essa verdade do Todo-Poderoso. Ajuntou ali em Mogi das Cruzes um grupo de pessoas para testemunhar do Senhor, e ali com certeza os irmãos também precisam entender e não parar, mas também colocar a mão na massa para fazer a obra do Senhor. É para isso que nós estamos sobre a face da terra, para testemunhar de Cristo. Mas, irmãos, cada dia precisamos pagar um preço, o preço da fidelidade, o preço da proximidade, o preço de estar diante de Deus. Não negue a tua vida ao Senhor, não negue, mas a cada dia procure entregar-se ainda mais, a cada dia procure viver ainda mais a vontade do Senhor, procure conhecer a vontade de Deus para a tua existência, procure ler a palavra do Eterno, irmãos, desenvolver intimidade, comunhão com Ele, procure orar, jejuar, seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo do Senhor, porque esta é a vontade do Todo-Poderoso para a minha vida e para a tua vida. Neemias enfrentou ali a dificuldade, enfrentou os problemas, enfrentou as adversidades, enfrentou os problemas do dia a dia. As pessoas levantaram-se contra ele, mas ele não se deixou abater, ele não parou, ele foi em frente, ele seguiu, ele venceu, amados. Que assim também seja com a nossa vida. Quando levantarem-se as pessoas contra nós, lembre-se que primeiro Deus te levantou, lembre-se que primeiro Deus te colocou de pé, que primeiro Deus fez a obra na tua vida, te resgatou do pecado, te resgatou da escuridão, te resgatou das trevas, escreveu teu nome no livro da vida e os trouxe para a sua presença. É assim que o Senhor faz, irmãos. Ele vai lá fora, muda a vida da gente e nos traz para a sua presença, nos coloca diante da sua presença e estende a sua mão sobre a nossa vida, estende a sua mão sobre a nossa existência e nos abençoa com toda sorte de bênçãos e nos dá aquilo que nós precisamos para sermos úteis, testemunhas úteis do seu reino sobre a face da terra. Sejamos, portanto, irmãos, homens, mulheres, corajosos tal qual Neemias, o Neemias que não se deixou impedir, o Neemias que não se deixou abater pelo tamanho do trabalho, o Neemias que não deixou de confiar em Deus,
o Neemias que não deixou o inimigo impedi-lo de fazer a obra. Que você seja a pessoa que a obra do Senhor manifestou-se, que você seja uma pessoa ousada, que não pare, mas que siga cada dia mais em frente. Seja qual for o trabalho que Deus te comissionou, seja qual for o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos, busque do Senhor as forças necessárias. E desta forma, com certeza, nada impedirá você de fazer, e a vitória chegará, e você verá a glória de Deus se manifestar de uma forma intensa, poderosa na tua vida. Busque Deus, encha-se com a presença do Senhor, deixe a graça de Deus mover na tua vida, e experimentará o quão bom e agradável é estar na presença de nosso Senhor e Salvador. Amém, povo dos céus? Busque o Senhor, seja como Neemias, um homem de fé, uma mulher de fé, cheio do Espírito Santo e pronto para fazer a obra. Amém? Que Deus abençoe os amados. Vamos colocar de pé para nós orarmos. E logo na sequência nós vamos tomar a ceia do Senhor. Amém? A ceia do Senhor, irmãos, que na igreja primitiva era servida a cada culto, em todos os cultos. E é por isso que nós servimos a ceia do Senhor em todos os nossos cultos. Enquanto nós estivermos orando, ore você também. E se houver necessidade de confessar pecado, confesse o teu pecado ao Senhor. Busque de Deus o perdão, para que você esteja apto para tomar da ceia do Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós queremos ser como Neemias. Alguém sensível, corajoso, para sermos úteis nas tuas mãos. Para sermos úteis, Pai. Úteis para fazermos a tua obra. Para sermos usados por Ti. Prepara-nos, ó Senhor, prepara-nos para que a Tua palavra se manifeste em nossos corações e para que nós possamos ter uma experiência nova contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Santo Deus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 367.